risco de desabamento de 2 prédios em Contagem levou à remoção de 16 famílias. O problema foi causado por obras em uma rua atrás dos prédios que abalaram a estrutura dos imóveis. Os moradores foram orientados a deixar os apartamentos e foram levados para um hotel custeado pela empresa responsável pelas obras. A Defesa Civil interditou a obra ao lado dos prédios até que a contenção provisória para estabilizar a fundação fosse feita. A construtora ficou de apresentar projetos estruturais e o laudo pericial que deverão ser aprovados pela Prefeitura. Só assim as famílias poderão retornar. E agora futebol, o Cruzeiro cedeu empate ao Lanterna do Campeonato Brasileiro no fim do jogo. Ajeitada de cabeça de Herrera, Rafael Silva teve que tentar 2 vezes para fazer 1-0 Vasco. O William acertou um foguete de fora da área. O William apareceu de novo, mas só para resvalar na bola e deixar Alisson em excelentes condições para virar a partida. Cruzeiro 2-1. As duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo, mas o Vasco mais ofensivo. Aos 30 segundos, Nenê perdeu essa chance. O William só não fez mais um porque Jordi fez grande defesa. Até que aos 35 minutos, Andrezinho descolou o cruzamento para Rafael Silva. Este sim, marcou pela segunda vez na partida e empatou o jogo. Gol do Vasco! Já nos acréscimos, Júlio dos Santos foi expulso por reclamação e ainda deu tempo de o Cruzeiro tentar a vitória. Mas ela não veio. Justamente o resultado que não agrada a nenhuma das duas equipes. Agora as situações de Cruzeiro e Vasco seguem ainda delicadas no Campeonato Brasileiro. Os caras vão do nada, um cruzamento todo bobo lá, acerta na cabeça do cara sem querer, e o cara joga a bola no ângulo, aí é difícil. Acho que pagamos um pouco do preço de ter jogado muito tempo no Clássico com 10 homens, né? Vários jogadores nossos, você sentia que faltava aquele ímpeto, aquela força necessária para competir mais forte. E aí faltou a competência para nós fazermos esse terceiro gol aí. E o vacilo foi em dose dupla. O Atlético sofreu a primeira goleada na competição e o técnico Levir Coupe falou sobre a apatia em campo. O que aconteceu foi que o nosso time não produziu nada. As bolas não entravam. As chances que nós tivemos foram ótimas para marcar. Nós poderíamos ter feito 2, 3 gols. Tivemos ótimas oportunidades. E as bolas do Santos entraram muito facilmente. Realmente aconteceu, não me lembro de termos assim uma apatia tão grande num jogo. Agora, para sair de uma situação dessas, é aquela história, nós temos que estar juntos. O Flamengo, nós vamos jogar contra o Flamengo no Independência e temos que estar lá com a torcida porque o Atlético vai entrar em campo novamente. Para comentar essa rodada terrível, já está aqui Everton Guimarães. Boa noite, Everton. E boa noite, Monique. Por que essa tragédia? Que momento. Terrível. A tragédia começa com quem comanda, não é? Se quem comanda não tem equilíbrio, se quem comanda não consegue imaginar, estudar o jogo do adversário para montar o seu time e colocar em campo, não é? O líder aponta caminhos. E o caminho que o líder, que é o Levir Coupe, apontou foi esse. E deu no que deu. O risco foi calculado pelo próprio treinador. Quando ele colocou o Atlético em campo, segundo ele, espelhando o esquema do Santos, ele já começa a errar a partir daí. Porque o Santos joga em casa, os números são expressivos, tem no mínimo 3 jogadores de excepcional qualidade à frente. Então o risco foi calculado pelo Levir e calculado de uma forma equivocada. Agora, o rendimento dos jogadores também houve uma redução, né? Monique, na verdade, com a bola rolando, o Atlético, só para se ter uma ideia, com o mesmo número de jogos no turno, o Atlético somou 11 pontos. No retorno, somou 13 pontos. Então, por isso não dá para você, de repente, olhar e dizer, não, está tudo acabado, o Atlético está fora da briga. Não, não está. Mas que, de fato, o futebol do Atlético caiu de qualidade, isso é fato. Agora, o empate do Cruzeiro foi o melhor resultado diante do que o time apresentou em campo? Não, pelo contrário. Não foi o melhor. Foi muito ruim o resultado do Cruzeiro. Péssimo. Não é? Empatar com o Vasco, que é lanterna, é um péssimo resultado. E o pior, o Vasco esteve para vencer o jogo. Então, por isso eu analiso de uma forma preocupante o que aconteceu. Aumenta a pressão do Cruzeiro nesses próximos 3 jogos, principalmente no próximo contra a Chapecoense, que a necessidade e a obrigação de vencer cresceu de forma radical. Qual a mudança que o Mano precisa fazer? O Mano precisa
na verdade, de mudança radical nenhuma. Manter o esquema, manter o time que entrou em campo ontem, dentro da medida do possível, né? E jogar bola, se posicionar bem e jogar bola. Não tem muito segredo. Novidade do Fábio? Fábio, a contraproposta já foi entregue, já está nas mãos do vice de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicentim. Amanhã já devemos ter novidade. Você estava acompanhando aqui antes do jornal, então essa é a novidade dele. Não está feito, então? A contraproposta do Fábio foi apresentada hoje ao Bruno Vicentim. Amanhã já devemos ter uma resposta. Tá certo. Obrigada, Everton. Por nada. Boa noite. Tchau, tchau. O talento dos mineiros para a música é reconhecido no mundo todo. Essa sintonia perfeita você ouve e assiste em mais uma reportagem da série especial Mapa das Minas. Tudo pronto. Instrumentos afinados, olhos atentos e mãos preparadas. Tudo deve estar na mais perfeita sintonia. A preparação depende de cada um, mas a vontade de tocar e a paixão pela música é uma só. Assim surgem as bandas civis mineiras. Eu acho de extrema importância a banda, e tem a tradição mineira, né, das bandas, encontros de bandas que acontecem no sul de Minas anualmente, que são muito importantes também. Programas de incentivo lançados pelo governo do estado de Minas Gerais, como Bandas de Minas, são um estímulo para a produção cultural mineira. Celeiro de grandes artistas e berço de uma das maiores orquestras de música clássica do Brasil, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Como parte de um processo estrutural de oferecer instrumentos de qualidade, condições de qualidade, oportunidades a esses músicos de banda de poderem talvez tocarem mais conjuntamente, né, em grupos, etc., né, vão propiciar eventualmente a uma elevação do nível de todos os músicos aqui de Minas Gerais e eventualmente refletir isso na formação de grupos como a Filarmônica. Esse ano, a edição do programa Bandas de Minas traz algumas novidades. Mais investimentos e a promoção do Encontro de Bandas, integrando a programação do Circuito Cultural da Praça da Liberdade em novembro. É o governo do estado de Minas Gerais, por meio da Codemig, abrindo espaço para os novos talentos musicais de Minas. Com o lançamento do programa, foram apresentados 2 editais. 6 bandas civis mineiras contempladas pelo segundo edital terão a oportunidade de mostrar seu trabalho ao público no dia 22 de novembro, durante o Encontro de Bandas. Já as beneficiadas pelo primeiro edital receberão cerca de 500 instrumentos musicais de sopro, metal e percussão. Os alunos terão esta oportunidade de se desenvolver, de se aperfeiçoar e com um instrumento de melhor qualidade. Para quem está começando a trilhar seu caminho no mercado da música, investimentos como esse aproximam da realidade o sonho de tocar em grandes orquestras. Minas tem crescido muito, né? Todo o incentivo e cada vez mais lugares para se tocar, né? Grupos crescendo. Isso anima a gente, com certeza. E quem já chegou onde queria, deixa a dica. É estudar, estudar, estudar de novo. A seguir, novidades no metrô da capital e a campanha por mais consciência no trânsito para prevenir acidentes. É daqui a pouquinho. 7h11. Jornal Band Minas.